Shalom para todos, é sempre um prazer ter outra vez a oportunidade de poder transmitir a vontade de Hashem, o entendimento do físico e espiritual para todos nós, Bezat Hashem, crescer e nos envolver. Vou falar hoje de um tema que é muito polêmico e é muito perguntado. Eu mesmo já escutei de várias pessoas essa pergunta. Tem pessoas que estão começando a querer cumprir um pouco de Torá mais, um pouco do Shabat. E elas chegam na sinagoga, elas vão de carro para o Shabat na sinagoga. E surge a pergunta, o que é melhor para mim? Ficar em casa ou ir de carro? Fico em casa ou vou de carro? Se ele vai de carro, ele sabe que não está certo ainda, mas ele não cumpre ainda toda a Torá, ele ainda não está nesse nível. Por outro lado, se ele vai na sinagoga, ele tem contato com comunidade, ele escuta a Torá, ele escuta um Devrei Torá. O que é melhor? Fico em casa ou vou de carro? Essa questão é muito polêmica e tem lugares que falam, não vem de carro, tem pessoas que vai escondido e deixa o carro atrás e vai para a rua a pé. Temos que saber qual é a vontade de Hashem. O que Hashem prefere? Tem um lado, podia pensar que tem um lado de... Alguém podia pensar, falar, não, mas pelo menos eu estou indo para a sinagoga, estou escutando Torá. Por outro lado, podia pensar, não, mas pegar carro justo para falar com Hashem, não é a vontade dele pegar carro no Shabat? O que eu faço? O que é o melhor? O que é o correto? Para explicar essa resposta, eu quero trazer uma história, que é conhecida essa história, mas eu vou botar uma ênfase num ponto dessa história que em geral não é colocado nesse ponto, é colocado em outro ponto da história. A história é dois grandes tzadikim, eram dois Hassidim, chamado, um era Rabbi Zusha e um era o Rabbi Elimelech. Eles foram presos com uma difamação. Eles foram colocados na prisão junto com outros prisioneiros. Eu acho que eu já contei essa história uma vez, mas eu vou botar uma ênfase num ponto diferente. E viu lá o Rav Elimelech, viu que o Rav Zusha estava triste, um dos rabinos estava triste. Ele perguntou, você é triste? Como pode ser? O que aconteceu? Eles sempre eram pessoas que serviam a Hashem com uma alegria imensa. Como ele está triste? Ele falou, olha, você está vendo? Aqui no meio da prisão tinha um barril, que era o barril das necessidades, e tem um mau cheiro. E é proibido pela Torá, estudar Torá, quando tem a 2 metros de distância dela, algo com mau cheiro. Ele estava triste porque não pode estudar Torá, porque tem um mau cheiro aqui perto de nós, e não tem como estudar Torá. Aí ele perguntou, o Rabbi Elimelech perguntou para o Rav Zusha, mas por que você não estuda Torá? Aí ele explicou o que eu falei agora, porque não pode estudar Torá. 4 amot, 2 metros de um lugar com cheiro. Aí ele perguntou, mas quem proibiu? Quem disse? A Torá. Foi Deus essa é a vontade de Deus. Ah, então você está cumprindo a vontade de Hashem? Por que você quer estudar a Torá? Para cumprir a vontade de Hashem. Então você não está estudando para cumprir a vontade de Hashem? Então qual é a diferença? E caiu a ficha no Rabbi Elimelech, caiu a ficha no Rav Zusha, e aí ele começou a ficar contente, começou a dançar. Os dois começaram a dançar de tanta alegria, em volta do barril. E todos os prisioneiros lá, que eram prisioneiros de outros povos, estavam lá e viram a alegria dos dois, começaram a dançar com eles em volta do barril. Até que o chefe da prisão viu o que está acontecendo aqui, essa bagunça, essa dança toda, essa alegria. Aí um dos prisioneiros falou, os dois loucos aí estão dançando aí por causa do barril. Ah, estão contentes por causa do barril? Eu vou tirar o barril. Ele tirou o barril da prisão. Aí ele falou, agora você pode estudar, Rabbi Zusha. Aí ele ficou ainda mais contente. A história para mostrar para a gente, tem vários ensinamentos dessa história, mas o ponto que eu quero mostrar é que, como ele mostrou para o Rabbi Zusha, como ele mostrou para ele que não tem motivo de ficar triste, porque não pode estudar a Torá naquele momento, porque essa é a vontade de Hashem, que ele não estude. E se essa é a vontade de Hashem, isso que vai preencher ele. Isso que é o importante, porque você estuda a Torá para Hashem, por causa que essa é a vontade de Hashem. E se a vontade de Hashem é não estudar naquele momento, isso é muito normal para as pessoas que ficam com pressão de estudar. Muitas vezes tem que ajudar a esposa, ajudar em casa, dar atenção para os filhos, para os amigos. Ela tem que saber investir tempo com a vontade de Hashem, com equilíbrio. E ela tem que ficar contente. Eu me lembro quando eu fui casar, eu estava preocupado que eu estava estudando menos, que eu tinha que ver o local de fazer a festa do casamento, de ver os detalhes da comida. E eu falei para o meu rabino, para um dos meus rabinos, eu falei, eu estou me sentindo um pouco mal, porque eu estou perdendo muito tempo de estudo. Ele olhou para mim, perdendo? Você está perdendo tempo?
Deus quer que você coma, que você case na rua? Deus quer que os convidados comam ou não quer? Ele quer. Então ele perguntou para mim, qual a diferença? Se você está fazendo a vontade de Hashem para fazer o casamento ou fazendo a vontade de Hashem que está estudando. Mesma coisa para quem tem que trabalhar para sustentar a família. Com alegria, essa é a vontade de Hashem. Sustentar a família, dar atenção para a família, para os amigos, se preocupar com o corpo, com a saúde. Então a pessoa que está fazendo porque é a vontade de Hashem não tem nenhuma diferença se ela está fazendo algo que parece mais espiritual ou algo que parece menos espiritual, porque ambos são a vontade de Hashem. A mesma coisa acontece às vezes, a mulher quer acender, começar a se aproximar da Torá, acender vela de Shabbat, já está de noite, já é Shabbat. Ela acende a vela mesmo assim para se sentir melhor ou não? A resposta é, se o motivo que ela vai acender a vela, se o motivo que ele vai para a sinagoga é porque essa é a vontade de Hashem, ele vai se aproximar de Hashem, então saiba que se você deixar de fazer algo que é contra a vontade de Hashem, se não acender a vela quando já está de noite, quando já começou o Shabat, se você não vai de carro no Shabat, porque essa é a vontade de Hashem, fica em casa, estuda alguma coisa em casa, faz a reza sozinho em casa. Com isso você vai se aproximar ainda muito mais de Hashem, porque essa é a vontade dele. A gente nunca perde fazendo a vontade de Hashem, nossos cálculos são muito limitados. Ah, mas a comunidade combina com o rabino, um outro horário de estudo, vai se encontrar com a comunidade em outra oportunidade, vai dormir perto da sinagoga, num lugar já antes Shabbat, combina com alguém de dormir na casa dele, perto da sinagoga, para poder ir a pé e não pegar o carro, mas desrespeitar a vontade de Hashem para ir falar com Hashem, ou desrespeitar a vontade de Hashem para acender vela do Shabat, quando já é Shabat que é proibido, é claro que isso temos que evitar, porque se no final das contas é a vontade de Hashem que temos que buscar e fazer, então temos que ser honestos e sinceros com os sentimentos e cancelar a nossa vontade para cumprir a vontade de Hashem. Aí Hashem vai cancelar a vontade de todos para fazer a nossa vontade, como está escrito na Ética dos Pais. Tudo de bom!